Vamos falar sobre privacidade e proteção de dados no mundo moderno. Eu sou o Duda Nagli, ator, empresário, influenciador, pai de família, muito ativo nas redes sociais. E hoje a gente vai conversar com o Mauro Mello, Rafael Mello. Mauro é fundador da CredLink, que é uma empresa referência no mercado, na gestão, proteção dos dados, e presta serviço para grandes empresas, tanto no mundo financeiro, como grandes bancos, mas também com empresas de crédito. E vamos falar sobre todo mundo fala, data is the new oil, ou seja, os dados são a maior riqueza da humanidade hoje, né? O grande ativo que move as grandes empresas, que envolve toda a nossa relação tal, virtual, financeira. Ei! Olá, muito boa noite. Olá. Boa noite, Duda. Que barato estar aqui com vocês. Bom, porque além de ser uma grande referência nesse universo dos dados, das informações, ele é super gente boa, um curioso geral, um cara que gosta de conversar, do lado humano por trás desses dados todos. E o Rafael não deve ser diferente, a gente está se conhecendo hoje, né, Rafael? É verdade. Mas teremos outras oportunidades de fazer esse presencial também, né? Com certeza. Vamos fazer episódios aqui do podcast Os Nagli, falando sobre esses dados. E vocês também trabalham, assim como minha mãe e eu, vocês também são duas gerações juntas e, né, trabalhando juntos, se complementando. Então, queria começar perguntando sobre o começo de tudo, mas aproveitando agora esse gancho, como é que uma geração complementa a outra com essas duas perspectivas no mundo de hoje na CredLink? Duda, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço ao nosso público também. E a CredLink, na verdade, quer dizer, o Rafael já está comigo há muitos anos, tá? Lembrando que ele hoje é o CEO da empresa, tá? Não por ser meu filho. Ele é CEO por capacidade. Ele começou a trabalhar na empresa como atendente de call center, como todos que iniciaram na época. Tá? Essa história começou em 1986, tá? Que eu resolvi realizar um trabalho de ajuda financeira ao país, assim como ajuda aos consumidores, ajudar o país a se desenvolver de uma forma melhor, dando educação financeira. E foi o que você falou. Comecei, logicamente, em 86, não tinha computador, eu comecei anotando em fichas. Tá? Sou o precursor do cheque pré-datado, eu que iniciei essa atividade no Brasil para poder começar a minha atividade. Tá? E hoje a CredLink é o maior banco de dados do país. Lembrando que a CredLink é uma empresa de informações. A CredLink não é uma empresa de empréstimo, não é um banco. Nós tratamos de informações para os bancos, através de todo o nosso trabalho, de toda essa base, tá, que começou em 86. Portanto, nós temos informações de 86 para trás, como temos informação de 86 para frente. É fundamental, né? E como é que... Primeiro, como é que esses dados são coletados e como é que eles são processados de uma forma produtiva? Porque não adianta você ter um monte de dados. Se você não conseguir organizar isso de uma forma eficiente, ele vira até um problema, né? Porque você fica soterrado de tanta informação. É verdade. Na verdade, eles começaram a ser coletados através de lista telefônica. Tá? Eu acho que você, Rafael, nem lembram disso, tá? Como é que tinha lista telefônica e eu ficava coletando ali aqueles dados. Detalhe, viajava por esse país inteiro de carro, tá? Para poder entrar no hotel, pagar a diária do hotel, pegar o catálogo telefônico e ir embora, para poder ter a informação a nível, expandir mais a informação e não ficar só num estado. Tá? Isso tudo começou em Belo Horizonte, lá em Minas, tá? E foi quando nós iniciamos toda essa jornada. Tá? O início dessa jornada, lógico que não foi fácil, que eu não sou herdeiro, tá? E, logicamente, tá? Como é que sobrevivia? Nós vendíamos, tá? As crianças pequenas, eu gosto de falar isso, que é motivo de muita satisfação e não de mácula, nem de sentimento de dor. A gente vendia batata frita na garagem de casa
Tá? Os meninos descascavam e eu e a mãe deles ficavam fritando a batata para poder ter uma receita para poder iniciar toda a atividade. E hoje a CreditLink é referência em informações de dados no país, né? Tenho muito orgulho disso, gosto de ajudar as instituições públicas e privadas, e eu acho muito importante esclarecer também hoje ao consumidor, aqueles que estão nos assistindo, tá? Para ele entender todo o sentido do CPF dele. Tá? Como funciona a segurança desse CPF, como nós coletamos dados, como nós armazenamos dados. Tá? Hoje nós temos no Brasil a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando toda essa história de legislação iniciou, ela iniciou na Europa com a GDPR. E nós acompanhamos todo esse processo de GDPR na Europa, juntamente com a doutora Patrícia Peck, que é a ícone do direito digital no país, e de lá para cá nós vemos dando todo o apoio à Lei Geral de Proteção de Dados, que vem dar mais segurança ao consumidor e às instituições da mesma forma. Mas eu imagino que para vocês, falar sobre dados é uma coisa, tudo faz sentido, vocês conhecem o início, meio e fim, desde de 1986, das listas telefônicas, mas para nós, leigos aqui, os consumidores, as pessoas, a gente fica muito perdido, assim, porque para tudo pedem nosso CPF. Você vai na farmácia e aí, você vai, qual é o seu CPF? Aí você dá o CPF, ela olha e digita umas coisas no computador. Não, você tem 30% de desconto nesse medicamento. Aí você fica ali, tá, mas por quê? Né, como é que esses dados são processados? Até que ponto a gente tem direito de não dar o CPF para empresas quando... eu compro muito online, e desde o início desses e-commerce, então eu fico na dúvida, assim, por exemplo, botam o nosso CPF na etiqueta que está colada na embalagem da entrega do produto. Então eu fico meio assim, será que vale a pena ficar com pudor de dar o CPF, ou já era, todo mundo já sabe mesmo? E também uma coisa que aconteceu comigo, uma vez eu fui entrar, até hoje não resolvi isso, eu fui entrar na Caixa Econômica, botei meu CPF no aplicativo da Caixa Econômica e tinha um e-mail lá com um final que não é meu. Então alguém deve ter criado uma conta na Caixa Econômica, e eu sei que vocês têm também um serviço gratuito para a população geral, né, prestando um serviço gratuitamente para a população geral, para as pessoas saberem se foram vítimas de algum golpe. Então até que ponto um cidadão comum tem que dar o seu CPF para uma empresa e até que ponto isso é arriscado? Eu vou deixar o Rafael responder, mas esse serviço que você está falando chama-se Consumidor Seguro. É só entrar lá, cadastrar, e toda vez que alguém utilizar o seu CPF dentro do nosso sistema, nós mandamos o comunicado. Seu CPF está sendo utilizado pela empresa tal. Então, é um alerta isso aí para o consumidor. Agora eu vou deixar o Rafael responder aí essa questão. Qualquer coisa complementa aqui. Não, com certeza, até porque o complemento aí do meu pai, que tem muito orgulho de falar que é meu pai, então vou fazer 2 disclaimers aí nessa conversa, né, Duda? Primeiro, voltando à primeira fala sua, quando você falou que o dado é o novo petróleo. E ontem eu acabei fazendo uma gravação no qual eu também falava, eu falo sobre isso. Não é que o dado seja o novo petróleo, né? Eu gosto muito da fala que o dado sempre foi o petróleo. Aí eu vou resgatar os nossos antepassados e a nossa base histórica. Quando nós não tínhamos acesso às informações, estou falando de épocas antigas mesmo, que o acesso à informação era em livros. Quem tinha acesso à informação ou ao conteúdo mais rápido se destacava. Eram os reis, e as pessoas tinham pouco acesso à informação. Então, o que mudou foi aonde as pessoas capturam a informação e a velocidade e a veracidade que você tem da informação. Então, hoje, é muito mais sobre a veracidade e a qualidade da informação do que a quantidade da informação que você acaba absorvendo. E o nosso trabalho é exatamente esse. Como que nós podemos levar a melhor informação
e a melhor qualidade da informação está dentro da sua estrutura. Então, não é só sobre o dado ser o novo petróleo, o dado sempre foi, a informação sempre foi aí algo que colocou muita gente na ponta ali, no alicerce do que chamavam de inovação. E aí agora, voltando para o que você trouxe, sobre a questão da segurança do CPF. E eu vou também puxar um outro destaque para uma fala que se você não está comprando, se você não está absorvendo, você é o produto. Então, se você... E eu gosto muito dessa fala, que é quando você dá o seu CPF em algum local, quando você insere o seu CPF, principalmente, hoje em dia, para ver não só como que é o seu comportamento, hábito de consumo, para ver qual é como que é o seu dia a dia. E eu posso citar, inclusive, algumas campanhas que foram feitas não vou citar o nome da marca, mas vem aqui, quem for careca, basta você inserir e você compra. Eu fui lá. Eu estive ali. Essa campanha aconteceu com um parente meu, que eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Isso é para quê? Para você fazer levantamento nos calvos. E isso é para quê? Aí vamos aprofundando. Isso possivelmente, não vou falar que sim nem que não, foi uma campanha publicitária de uma agência não estou falando sim nem não, de uma empresa de farmácia que falou: eu quero fazer uma campanha para ver quem são o nosso público-alvo para a calvície. Então, quando você faz esse tipo de associação e você entrega o seu CPF, você está dando a permissão para que você seja mapeado a nível de comportamento. E hoje o nosso serviço ele realmente acaba impedindo e dando esses vislumbres de como que as pessoas e as empresas estão utilizando o seu CPF e a sua empresa. E tem mecanismos e formas que a gente pode falar ao longo dessa conversa de você prevenir e proteger não só o seu CPF, como proteger a sua empresa, principalmente desse tipo de ação. Só complementando aí o que o Rafael está falando, indo para a sua pergunta, eu devo dar o CPF? Veja bem, hoje nós somos identificados no mercado através do nosso CPF, pessoa física, e a pessoa jurídica através de CNPJ. Tá? Então, o problema não é se você fornecer o seu CPF, é como você fornece o seu CPF. Agora é um recado para o consumidor. Você acabou de falar, você chega na farmácia, qual é o seu CPF? Você está com uma fila na farmácia e, de repente, você começa a falar seu CPF. Quem quiser, copie o seu CPF. Tem isso tá? também. O seu CPF é a sua identidade digital. Nós temos que nos preocupar, não é só com o CPF, é com tudo. A internet hoje é o mundo virtual, que é o mundo real. Ele não é um mundo só virtual, ele passa a ser um mundo real. Quantas vezes... Mais uma camada da realidade, né? A gente vai falar, não, é virtual. Não, isso aí é uma parte cada vez mais importante da vida real. Da realidade. Basta dizer o que nós estamos fazendo aqui. Uma coisa totalmente virtual. Tá? Aí nós vamos pensar o seguinte, você chega num lugar, tá? E de repente pede o Wi-Fi. Quando você conecta o Wi-Fi, você não está preocupado. Ali já é um risco muito grande. Não precisa você passar seu CPF. Tá? Você está abrindo as portas, entendeu? Para que as pessoas saibam, é uma rede aberta. Tá? Que as pessoas que sabem fazer isso vão naturalmente entrar também no seu Wi-Fi. Então, eu aconselho, CPF, lógico, eu acho que é importante você fornecer, mas não falando. Tá? Como consumidor, você tem que guardar qual é o seu CPF. Algumas empresas já adotam. O senhor pode digitar? Tá?
digitar. Agora, quando eu falo, eu dou oportunidade para que as pessoas escutem qual é o meu CPF. E alguém malicioso, que isso não tem jeito, tá, vai fazer o quê? Vai anotar aquele número e vai utilizar esses dados. Agora, como nós guardamos esses dados? Nós temos o cuidado de guardar as empresas que têm autorização para isso, estão de acordo e com a governança da LGPD, elas têm um compliance, elas têm um GPO, como a própria CredLink tem. Nós temos um corpo jurídico que é composto pela doutora Patrícia Peck, para poder ter o cuidado de guardar esses dados, tá? Ficar realmente restrito somente às pessoas que podem utilizar, que são empresas e instituições, a pessoa física não pode utilizar, para que a instituição ela tenha segurança na hora de conceder um crédito para você, por exemplo. Não é só isso, mas é importante que você, como consumidor, também tenha segurança de dar esse CPF para essa empresa consultar. Tá? Então, é um casamento ali que não dá para separar. Tá? A empresa e o consumidor. E a segurança disso tudo. Que hoje em dia, sei lá, se uma pessoa maliciosa tiver acesso a uma caixa da Amazon, do Mercado Livre, ela tira uma foto ali, ela tem meu nome completo, meu endereço, meu CPF, tudo, né? Já tem ali basicamente tudo da minha vida. Dá para causar um problema gigantesco, né? Pois é. E as pessoas, e os golpistas são muito criativos também. Bom, né? Com certeza. Eles evoluem, então nós precisamos evoluir. Isso é a questão da CredLink. Por exemplo, você vai permitir eu falar uma coisa aqui, tá? Com toda a licença. Quando fala de você, tá? Quando fala de pegar esses dados seus, tá? Mas se eu perguntar assim para você, tá? Se você conhece a Maria Iracy, tá? Você sabe quem é a Maria Iracy, mas o fraudador não vai saber, porque esse dado ele não tem. Então, é esse dado que é importante você ter, as empresas armazenarem e saberem validar você através de informações como essa. Ah, tá. Mas dá mais exemplos, assim, eu não sei se eu entendi completamente. Tá, Maria Iracy Linhares. Você conhece? Tá. Você conhece? Eu não queria entrar no mérito. Se você quiser falar, é você que fala. Olha só, ninguém aqui sabe quem é Maria Iracy Linhares. Mas eu sei. Eu só fiz isso porque nós estamos numa live. Eu não posso ficar fazendo isso de uma forma. É pior porque, como pessoa pública, entre aspas, eu não sei nem de onde é que tiraram essa expressão, mas no Google dá para descobrir um monte de coisa a meu respeito, assim. Sem dúvida. Nome completo da foto, né, registros da data de aniversário da minha filha, da minha mãe, do meu pai. Sem dúvida, mas não é só você como pessoa pública. Nós vamos lembrar que quando eu vou para o shopping eu sou filmado, tá? Quando eu passo pelo pedágio do estacionamento eu sou filmado, tá? E, veja bem, as câmeras, elas hoje valem mais do que uma testemunha. Numa audiência, se tiver uma testemunha, a câmera ganha da testemunha. Sim. Ainda mais então, isso, né? Porque hoje com reconhecimento facial, com inteligência artificial, eu vi outro dia que dá para mapear o padrão de escrita num teclado para saber se a pessoa é ela mesma, o jeito que ela escreve, o jeito que ela toca nas teclas. Então você já tem um registro ali, então aquilo já vale, de certa forma, para validar que ela que escreveu mesmo aquele texto. Exatamente. Tudo isso é possível. E existem, né, alguns mecanismos onde e eu gosto muito da identificação de risco, ou a identificação desse tipo de golpe através de modelos de comportamento, né, que são mecanismos simples que você consegue colocar agora, hoje, para identificar esses possíveis padrões. Então, eu vou voltar, por exemplo, que o meu pai trouxe com essa pergunta. Assim, uma coisa muito simples, que poxa, se você é o fraudador, eu faço um processo de quiz normal. Poxa, você conhece a Maria, ou você conhece o João, você conhece o Rafael? Você vai falar, quem eu conheço aqui? Esse aqui. Perguntas e respostas que só você tem conhecimento. É uma coisa que são modelos simples
que você consegue colocar na sua estrutura para identificar riscos e fraudes através de dados, através de informações que só você pode ter. Então, é só a gente tentar separar que são informações que só você sabe, informações que a internet consegue saber, e eu falar, poxa, isso aqui eu valido, isso aqui eu não valido. Isso aqui eu vou tratar, isso aqui eu vou ou não absorver. Então, quando eu tenho esse tipo de mapeamento dentro das nossas estruturas, eu penso, poxa, é complexo. Não, é muito simples você começar, você refinar, você sair do 0 a 80, você vai rápido. Depois do refino, é um processo constante e diário. E com ações práticas e simples, esse é o nosso trabalho, né, a gente consegue não só reduzir o risco operacional, reduzir o risco de fraudes, que a gente chama de fraude cadastral, que é essa que você comentou, tá, Duda? Que é, poxa, vou pegar a informação aqui na internet e vou passar essa informação. Esse tipo de informação a gente sabe que a pessoa conecta na internet. Então, qual é o peso dessa informação no meu processo de decisão? Reduz. Tá? Eu não posso usar ela com tanta veemência quanto outras. Então, a ideia é manter uma estrutura que você consiga não só validar, e você consegue usar isso para risco, fraude, inclusive para processo de compras, de e-commerce, entre outros, para saber, poxa, você é você mesmo? Ou posso utilizar? A ideia é sempre validar se você ou a pessoa que está do outro lado da câmera, do outro lado do computador, é ela mesma. Esse é o nosso principal trabalho. Detalhe isso que o Rafael está falando, aí vem o marketing agora. Quando eu falo que a CredLink está desde 86 no mercado, 86 para trás e 86 para frente, esse histórico de dados é um material, são dados que só a CredLink tem. Isso não tem preço. Ou seja, né? olha só. Ainda mais depois da LGPD, né? Porque com a LGPD os dados passaram a ficar compartimentados. Você não consegue cruzar os dados como cruzava-se antes da LGPD. Né? Exatamente. Isso, mas são caminhos que a tecnologia está muito avançada. Por exemplo, hoje o Supremo Tribunal de Justiça já legalizou e autorizou as assinaturas de contrato online. Tá? Tá. Então, o que acontece? Isso vai começar a ter fraude. A gente já sabe disso. Tá? Contratos vão ser fraudados com essa assinatura. Então, é necessário ter o cuidado. Cabe a nós, como empresa, não só nós, a CredLink, como as instituições que utilizam o nosso trabalho, como de outras empresas, cuidar dos seus dados. Ali ela cuida. A CredLink cuida do seu lado, passando a informação. E, por sua vez, o consumidor tem que ter cuidado com os dados dele. Tá? Isso é muito importante, porque quando eu estou tomando conta, eu estou vendo o lado do consumidor. Eu estou evitando que você seja exposto, que você seja fraudado. E mesmo assim, já acontece a quantidade de fraude que a gente sabe que realmente existe. Não, tem duas coisas que acontecem sempre comigo, assim, do nada o banco me entra em contato comigo para falar, teve suspeita aqui de tentativas de compra. Aí eles mostram, normalmente, primeira tentativa, tentou passar 6 centavos, não sei onde. Aí depois, se deu certo, aí já vai passando 3 mil e tanto, não sei quanto. Aí já o próprio cartão já meio que percebe que tem uma coisa suspeita e bloqueia aquela transação. Aí eu tenho que falar com a minha gerente, só que eu perco meu cartão, que na verdade o cartão de crédito ele é um código de crédito. O cartão mesmo, eu nem preciso mais daquele pedacinho de plástico com um númerozinho gravado, né? Ele, na verdade, é um código para quase tudo. Tanto pagar com o Apple Pay de aproximação no celular, ou para comprar online. E outra coisa que eu queria perguntar em relação à verificação em 2 etapas. Esse tipo de procedimento ajuda a você provar que você é você para poder entrar numa conta bancária, por exemplo, ou, sei lá, no próprio WhatsApp, você colocar reconhecimento facial para poder acessar o aplicativo. Aí, de tempos em tempos, ele me pede uma senha específica para validar que eu sou eu mesmo. Sei lá, uma vez por semana ele pede também, eu também coloco. Eu coloco tudo que eu posso. Esse tipo de coisa ajuda a proteger?
Bem, eu vou ser bem objetivo, depois eu vou criar uma linha explicativa. Sim, ajuda e ajuda muito. Então, nós não só aconselhamos, como nós indicamos que isso seja feito de uma forma, assim, para ontem. E agora eu vou explicar os principais motivos para que isso aconteça. Mas antes, eu vou citar um caso que aconteceu comigo ontem, tá? Exatamente o caso que você falou do cartão. Eu estava em casa, meia-noite, pouquinho, e apareceu uma conta de R$ 39,90, e o meu cartão, eu deixo ele bloqueado para compra online. Eu só faço compra online quando eu vou fazer a compra. O meu cartão está sempre desabilitado. Então, eu vou fazer a compra, habilito, depois eu desabilito. Habilito e desabilito. E isso fica uma dica também. Então, assim, eu só habilito quando eu for fazer a compra, seja ele virtual ou não. Então, assim, eu tenho essa preocupação. E mesmo com o cartão desbloqueado, a compra passou. Ué? Olha só. Eu imediatamente bloqueei. Eu fiz contato e eu fui saber, cara, qual foi o motivo de ter acontecido isso, né? E eu fui... E o que me explicaram, né? Então, isso também é para ficar no nosso radar. Eu tinha habilitado a compra algumas horas antes, para poder fazer uma compra, e como eu deixo ele sempre desabilitado, entrou uma compra de uma assinatura, e o ato, quando eu habilitei, passou a compra que eu queria. E a compra ela foi identificada algumas horas depois. Então ela foi faturada, liquidada, 2, 3 horas depois, mesmo com o cartão bloqueado. Tem um delay, então, entre o bloqueio... Tem um delay no pagamento. Mas só que até identificar isso, eu estou sem cartão. Porque eu bloqueei na hora. Então, assim, infelizmente, nós estamos sujeitos a isso, né? Então, foi um caso que aconteceu comigo ontem, de fato, de cartão bloqueado, e por conta de... Aí foi culpa minha, né? Mas por conta de fraudes, a gente fica muito atento. Então, assim, eu troco de cartão com uma certa frequência também. E falando sobre esses processos de validação em 2 etapas, esse processo ele não só funciona, como ele é extremamente recomendado, tá? Isso não zera, tá? Porque tem um outro processo de fraude que eles chamam de fraude por engenharia social, que é a pessoa manda uma mensagem, a pessoa faz contato, ou, por exemplo, você tem alguém que faz a ligação e vai fazendo o processo com você, se passando por alguém. Esse tipo de fraude é fraude por engenharia social, porque você acha que você está falando, exemplo, com o gerente do banco. Então, você manda a sua senha, você autoriza, você faz todo esse processo. Aí, nesse tipo de fraude, não tem como. Você, mesmo com um fator em 2 etapas, você vai passar. Mas quando você está sendo... A validação em 2 etapas, ela blinda, por exemplo, quando você está sendo invadido, ou quando estão tentando hackear a sua conta, ou quando você está com os dados expostos ou vazados, ou com uma senha vazada, e a pessoa, mesmo com a senha em mãos do seu Gmail, ou do seu e-mail, ou do seu telefone, com a validação, ela bloqueia, porque ela vai precisar fazer a identificação na outra ponta. Então, ajuda. De qualquer forma, tá? Alguém do outro lado tem que facilitar isso. Ou seja, quando alguém te liga pedindo essas informações, falando que é o gerente, muitas vezes ele se passa como a pessoa do banco. Você não pode clicar nada. Tá? Não clica em nada. Isso é importante. Às vezes se recebe a ligação, você reconhece a compra de R$30 que está sendo feita, aperte 1 para sim, 2 para não. Quando você clica ali, já foi. Tá? Ou sim ou não. Então tem que tomar muito cuidado.
Tá? Isso aí pode clicar em nenhum link suspeito. Não pode clicar, vai no app do banco. Então, nós temos que ajudar todo esse processo. Eu vou fazer um complemento. Talvez muitos não concordem, mas eu vou dar a minha opinião independente disso. Muitos não vão concordar, se tiver gente de banco depois escutando, mas eu não vou nem eu vou ser 100%. Nunca respondam. Atendeu uma ligação. Aqui é do banco. Desliga. Aqui quem está falando é o seu gerente do banco. Mesmo que você tenha acesso ao seu gerente do banco, faça você a ligação. Ligou alguém, ligou alguma instituição, ou você recebeu mensagem no seu celular, nunca faça de forma reativa. Nunca. Porque se você está fazendo de forma reativa, você pode estar sendo vítima de uma possível fraude. Se tiver que fazer, não liga nem para o telefone que eles estão indicando. Tem uma instituição financeira. Se você sabe qual é a sua instituição, pega você o telefone e liga você e faça o check você. Não respondam absolutamente nada. Porque aí que começa o processo que eu falo de fraude por engenharia social. Porque você está respondendo, a pessoa pode passar a informação que ela quiser. Não dê acesso a nada. Faça você de forma ativa. Isso vai fazer com que você evite muito problema. É que hoje em dia, cada vez mais, a gente está super atarefado, atrasado, fazendo 15 coisas ao mesmo tempo, principalmente também envolvendo o celular. Então você está ali respondendo mensagem no Instagram, aí entra um e-mail, aí você já fica girando. Eu, por exemplo, faço muito isso. Eu fico girando entre Instagram, WhatsApp, e-mail, Instagram, WhatsApp, e-mail. Aí do nada aparece, você fez essa compra de R$7 mil. Você toma um susto, aí você quer clicar para falar que não foi você. Aí é um perigo, né, também. É uma isca, né, que te mandam de várias formas diferentes. A minha mãe sempre recebe mensagem com a minha foto, a mesma foto que eu tenho no WhatsApp, e aí de um outro número, e fala, oi mãe, tudo bem, não sei o que lá. Aí uma dica que eu criei com a minha mãe, a gente tem palavras código para a gente se comunicar, né, se eu por acaso tiver que procurar contato de um outro número diferente, eu tenho que usar essa palavra para minha mãe começar a acreditar que seria a minha senha interna, familiar aqui, pessoal, para ela acreditar que eu sou eu, mas mesmo assim o ideal é a gente confiar desconfiando sempre. Né? E o Salvador sabe como é que é carinho de mãe, porque a mãe do Rafael também, ela recebe toda hora, entendeu? Esse tipo de mensagem, com a foto dele, com tudo, entendeu? Oi mãe, mudei de celular, pronto, agora já sabe tudo, entendeu? Eu particularmente gosto muito de receber essas chamadas, porque eu alimento, eu gosto de ver até onde vai, entendeu? Mas aí eu trabalho para você é um case, né? É um case. Aquela história de... Exatamente, para mim é um case. Tá? Exatamente. E você consegue, pelo número, puxar os dados, saber de qual CPF é aquele número de celular, e é isso... Porque a Credlink e vocês, né, participam também, a sua caneca da Polícia Federal... Efetivamente. Você já viu a caneca? Eu imagino que para Ministério Público, Polícia Federal, essas informações são muito úteis, né? Como é que fica o relacionamento entre as empresas de dados e os órgãos públicos de fiscalização? Vocês conseguem fazer uma parceria entre o universo privado e público para resolver crimes, problemas, ajudar as investigações? Na verdade, é assim, nós prestamos informações para órgãos públicos e privados, tá? Logicamente, eu falo da Credlink, quando a Credlink faz isso, é um sentido de colaborar com o cidadão, tá? E com a segurança pública, tá? Porém, todo o trabalho investigativo, tudo isso é por conta deles, tá? Assim como a instituição financeira utiliza os nossos dados, eles utilizam os nossos dados. Mas agora, o que eles fazem com esses dados, aí não é responsabilidade nossa, é responsabilidade deles. Entendeu? Tá? Agora, quanto à questão... Um juiz que exige a quebra do sigilo bancário. Aí não
sei lá, vai no com a gente. Não, sim, mas é parecido. O juiz decide que fulano de tal é suspeito por isso. Ela exige a quebra do sigilo bancário. Existe a quebra do sigilo, sei lá, dos dados da pessoa? Não, porque na verdade a segurança pública ela tem direito de ter a informação. O sigilo bancário já vai entrar em outra questão, que aí é a questão do saldo, do extrato, da movimentação bancária, que isso não nos cabe, não é, entendeu? O papel da CredLink é informar, mas informar os dados, nada além do que isso. Não, fui perguntar no sentido de uma analogia mesmo, assim como os juízes fazem isso com os bancos, eles conseguem fazer também com as instituições de dados? Eles contratam as empresas de dados, né? Não é só a CredLink, existem outras empresas, e dali eles escolhem de onde eles vão buscar os dados dessas empresas, tá? Porque as empresas privadas de informações, elas têm, logicamente, todo o cuidado de filtrar aquelas informações, de tratar aquelas informações de uma forma diferenciada. Então, isso dá maior segurança numa pesquisa que eles queiram fazer. E, por exemplo, também, no caso de um jornalista, o jornalista ele tem garantido por lei o direito do sigilo da fonte. Então, sei lá, minha mãe vai escrever um artigo falando alguma coisa e alguém passou uma informação sensível para ela. Aí não interessa quem for a pessoa, pode ser um juiz chegar para ela, preciso saber quem te passou essa informação. Não posso passar porque eu sou uma jornalista e eu tenho direito ao sigilo, porque senão ninguém mais vai confiar em jornalista nenhum, porque o jornalista vai sempre falar quem é a fonte, então não tem... Assim como, sei lá, um médico que tem o sigilo médico no dado de saúde, eu vou chegar para o meu médico e falar, eu fiquei com dor aqui. Se alguém chegar lá e perguntar, a pessoa não tem o direito de saber. Como é que fica em relação a essas coisas, assim, também, como na verdade, em termos de empresa de informações, como é o caso da CredLink, nós somos, pela LGPD, obrigados a saber quem está pedindo a informação, tá? Da onde está vindo a informação, por questões de segurança dentro da LGPD. Então, quando a Justiça solicita quem consultou o CPF do Duda, eu sou obrigado a informar. Eu informo à Justiça quem é que consultou o seu CPF. E fazendo um complemento a essa questão, que aí conecta com um dos nossos serviços. E você também pode saber o seu. Se você quiser, quem me consultou ao longo de 2 anos? A gente tem esse histórico para falar, tal empresa, tal instituição, tal... Isso é o que nós chamamos do consumidor seguro. Isso nós fazemos. O Rafael quer saber do Mauro. Eu não posso. Aí eu vou ter que entrar, aí entra a parte jurídica, aí vai entrar com a abertura do sigilo da informação. Aí já não cabe. Mas caso você queira saber o seu, sim, você pode entrar, fazer contato com a CredLink e nós passamos quais foram as instituições que consultaram e que pediram acesso aos seus dados. E até para colocar alguns big numbers nossos, hoje nós transacionamos nós tratamos mais de 700 milhões de dados todos os meses. A gente trata quase 2 vezes a população brasileira a nível de dados. Não só a verificação, como a análise, e as instituições, muitas delas fazem 2, 3, 5, 10 consultas. Então, a gente está constantemente revigorando ali e revisitando as nossas informações. Então, hoje, a gente tem mais de 700 milhões de validações, de transações sendo executadas mensalmente, onde mais de 70% são instituições financeiras, outras e dividido com diversos tipos de segmento. Então, hoje ali, a nossa estrutura ali de captura e dos acessos com quem usa, de fato, os nossos clientes, são mais de 4.500 clientes B2B
que nós atendemos. Tá? Então, assim, é um número muito bacana porque nós crescemos com investimento próprio. É tudo no Bootstrap. Então, toda a nossa estrutura é própria. Estão mais de 4.500 clientes consultando ali periodicamente as nossas informações. E é por isso que a gente bate muito na tecla que é o único banco de dados, é a única informação, a única empresa que é atualizado todos os dias. Detalhe aí, quando a Rafael fala 4.500 empresas, ele está falando de CNPJ. CNPJ. Tá? Então, você imagina uma empresa com diversas filiais, entendeu? Nós estamos contando como uma. Está falando da própria instituição bancária, empresas de seguro, etc. O único problema de falar isso agora... Para citar algum nome assim ou é também sigiloso no caso de cliente? Porque eu também já vi muita coisa no Instagram do Mauro, dele em instituições financeiras famosas, fazendo vídeos, mostrando um dos bastidores dessa rotina. Na verdade, quando eu faço os vídeos, eu estou fazendo dentro da instituição, com permissão da instituição. Sim. Tá? Essas últimas semanas eu tenho feito visitas, porque eu vou pessoalmente, eu gosto de visitar, e eu peço autorização. Tá? Algumas instituições falam assim, não, prefiro que não filme, só foto. Outras falam, pode filmar. Então, tá? Porque quando a gente mostra a instituição utilizando o nosso sistema, eu também estou garantindo a informação daquela instituição. Uhum. Tá? Eu estou dizendo assim para o consumidor, pode confiar e dar informação para ele, porque eles estão buscando informação numa fonte segura. Porque fontes de informações são várias, né? Então, essa é a intenção também. Uma vez eu conversei com um amigo meu que tinha uma empresa bem menor, infinitamente menor, mas que ele me contou um caso de um supermercado bem famoso que estava sendo vítima de muitos golpes de pessoas que chegavam, abriam, inauguravam, não sei nem qual é o termo exato, assim, tipo, de um cartão de crédito daquele supermercado, e aí faziam uma compra com aquele crédito inicial, abriam uma conta, faziam uma compra e nunca tinha pensado em pagar, era um golpe mesmo, assim. E esse supermercado estava sofrendo muito com isso. E também, por exemplo, sei lá, se eu for comprar um carro ou financiar uma casa, essas instituições vão ter que conferir, saber se eu sou realmente uma pessoa confiável, saber se eu tenho outros patrimônios. E vocês participam efetivamente dessa parte? Essas consultas que o Rafael falou, de 700 milhões de consultas. Essas são as consultas que são feitas. Exatamente. Agora, aproveite seu amigo do supermercado e pede ele para nos procurar. Que nós vamos ajudar ele a evitar fraude, entendeu? Tá? Esse é o nosso trabalho. E vamos ter um grande prazer nisso. Tá? Porque são os bancos mais famosos do Brasil, que todo mundo usa. Imagino que quem está assistindo essa live aqui, tanto agora como ela vai ficar também gravada no meu canal do YouTube, e a gente está só começando essa série de gravações que a gente também vai fazer aqui. Por acaso eu estou na mesa do podcast Hoje Nagli, que em breve vocês vão estar aqui com a gente, minha mãe e eu, e a gente vai conversar mais abertamente, com mais detalhes sobre esses processos todos, a história da Credilink, a história pessoal do Mauro, que começou a empresa vendendo batata frita que ele fritava na garagem de casa, como ele falou por alto agora aqui, que é uma história muito rica, muito interessante, e eu acho que, igual o algoritmo, que virou quase um xingamento hoje em dia, né? A culpa do algoritmo virou uma coisa misteriosa que todo mundo tem até medo de sei lá, né? Eu estou sendo controlado pelo algoritmo, até que ponto o algoritmo consegue mandar na minha vida, nos meus gostos pessoais. Essa parte também da privacidade dos dados e das informações de crédito financeiras, de CPF, isso também deixa as pessoas até com medo, e a informação é o maior antídoto para esse pânico, histeria generalizada, né? O conhecimento é o melhor antídoto para qualquer coisa, entendeu? É importante que se tenha conhecimento disso tudo, entendeu? De cada vez entender mais, quando se fala em CPF, de dados, é entender como funciona todo esse processo. Tá? É mostrar os bastidores para que o consumidor também tenha segurança. Porque tudo isso que nós estamos falando aqui, tá? Logicamente as instituições sabem, conhecem, porque elas
lidam ali com um problema na ponta. Tá? Agora, o consumidor não tem conhecimento do que acontece. Por exemplo, se a gente falar hoje que 4 a 5% das tentativas de fraude elas são feitas em cima do falecido, tá? É uma coisa incrível. Tá? A pessoa ir lá e utilizar os dados do falecido para fazer compra, tá? Para poder pegar um cartão e utiliza o cartão, abre uma conta bancária, faz um empréstimo, quando vai ver a pessoa está falecida. Tá? Então você vê como a informação ela também é importante, tá? Em todos os aspectos, né? E quanto tempo até a pessoa falecer? Porque às vezes tem uma brecha também, né? Teve aquele caso do tio Paulo, que ganhou o Brasil, da moça que levou não sei se acho que era o tio dela, que estava ou numa condição muito grave de saúde, ou já tinha até falecido, e aí ela entrou com ele na cadeira de roda. Mas eu acho que deve ter muita forma de você, sei lá, desde da morte de fato até essa morte ter sido registrada e ter um laudo, né? Como chama? Um certificado de óbito, né? Esse deve ser deve ter um monte de gente correndo para fazer coisa errada nesse. Realmente tem um delay, tá? Tem um delay nisso aí. Agora eu posso dar um exemplo naquela tragédia de Brumadinho, que no dia seguinte já estavam fazendo fraudes e mais fraudes com o nome do pessoal de Brumadinho, porque é só pegar a população dali e a maioria faleceu. Então eles pegavam e utilizavam mesmo essa informação. E é complicado no nosso caso, porque eu não posso falar que a pessoa está morta. Foi no dia seguinte. Sim. Eu não tenho como, entendeu? Então tem que ter todo o cuidado na pesquisa, toda uma inteligência para poder falar, não vamos conceder crédito nesse caso aqui, porque houve uma tragédia nesse local. E assim acontece, quando cai avião, etc e tal, você pode contar que no dia seguinte, entendeu? Isso já vai para a mão dos fraudadores. Igual a Putre, né? Igual o urubu ali de golpe, né? Urubu de dados. E até muito legal esse ponto da análise, né, de crédito, análise da informação em si, e esse exemplo é muito rico, né, do caso de Brumadinho, do caso do São Paulo também, que apareceu em mídias, porque você tem algumas formas de você identificar esse formato, e já estou trazendo em 2 parâmetros. Você tem a forma do que a gente chama de informações que você absorve, que você tem dentro de casa, onde você tem o gap. É o que você comentou, tá? Ali você vai ter, e é onde tem essa janela, e você precisa ter uma preocupação muito grande. E você tem outros casos, né, que é o que eu falo, que não existe a bala de prata para nenhum processo. Não existe a bala de prata para esse processo de crédito. Cada processo de crédito é único. O processo de crédito de uma instituição não é o processo de uma terceira, de uma quarta, e existem processos que eles identificam através de... Nós temos isso também, que é a captura de informações em dados em rede aberta, que é o uso da internet, o uso de canais abertos, para você também fazer uma tomada de decisão. Então você faz a identificação, a associação, para que você consiga também tomar uma decisão com base no que está sendo falado em mídias, em apontamentos. Aí você faz uma associação e toma uma decisão também com base nesse processo de captura. Então, existem os dados estáticos, informações estáticas, e os outros que são para tomada de decisão, que é o que eu chamo de personalizados, que nem todo processo ele segue o mesmo padrão, mas todos eles usam dados para tomada de decisão. Então, um processo de crédito, um processo de risco, fraude, ele está sujeito a uma constante modificação com base a situações dentro do sistema, dentro do que está acontecendo, inclusive, no mercado. Então, a preocupação de ficar sempre atualizando, mudando políticas de crédito, políticas de cadastro, políticas de análise, acaba sendo um papel fundamental, e é isso que a CredLink coloca, que é: vamos acompanhar você sempre
em todo o processo enquanto você for o nosso cliente, enquanto você estiver dentro das nossas estruturas. A gente faz questão de acompanhar você de ponta a ponta, né? Então, a gente pega na mão, acompanha você no seu dia a dia. Tá? São 4.500, mais de 4.500 clientes, mas todos eles serão acompanhados constantemente e diariamente aqui dentro das nossas estruturas. E como é que é, por exemplo, sei lá, vou citar hipoteticamente 2 nomes de bancos famosos só para ilustrar aqui a pergunta, mas digamos, vocês têm como cliente o Banco Itaú e o Banco Bradesco, por exemplo. E aí, digamos que vocês estejam notando que o índice de fraude no Itaú é de 1%, aí o do Bradesco subiu para 3%, ou seja, 3 vezes maior. Vocês conseguem usar essa... Porque você falou, né, que cada crédito é um processo único. Vocês conseguem passar, mesmo que não dê exemplo, que não quebre a privacidade de nenhum cliente especificamente, vocês conseguem dar um suporte para aquele cliente de vocês que está tendo muita fraude, conseguir fazer uma melhor gestão do processo baseado na experiência que vocês têm com outros clientes? Porque isso deve ser um tesouro também, né? Pode deixar o Rafael responder. Então, a gente faz esse acompanhamento, sim. A gente não pode abrir as políticas de crédito de um ou de outro. Isso a gente não faz. Porém, o que nós fazemos identificamos que o seu índice aumentou. Por acaso, vocês mudaram alguma política dentro da regra de vocês? Ou eles deixaram de utilizar alguma política informação nossa. Alguma informação nossa, que isso acontece muito. Assim, e a gente sinaliza, mas eu não posso mudar sem autorização. Então, quando tem o que a gente chama até de aumento de curva de tendência, ou quando tem uma mudança de uma tendência que a gente viu que estava funcionando e que estava seguindo um determinado modelo, a gente sim faz o apontamento de forma reativa, que não, de forma ativa, desculpa. Teve um aumento aqui. Então, esse índice aqui está fora do padrão médio de vocês. Mudaram alguma coisa? Deixaram de usar alguma coisa? Querem revisitar alguma outra política ou está dentro do padrão de vocês? Então, são algumas perguntas que nós fazemos para sentir o termômetro do apetite, que eu chamo do apetite a risco da instituição. Porque, no final, né, o que vai importar é assim, o que eles identificam, né, o que algumas instituições elas identificam. Está dentro do que a gente estava esperando. Triplicou o índice. Triplicou, mas só que se estava dentro do nosso apetite a risco e estava dentro do que a gente estava esperando, deixa do jeito que está, a gente não quer mudar. A gente deixa porque está dentro do nosso planejamento. Enquanto tem outras que falam, não, isso aqui está chamando muita atenção. O índice de registros, por exemplo, não localizado, ou de registros que não estão dentro da nossa política, a gente precisa reduzir, ou precisa aumentar. Mas a ideia é não soltar a mão. Tá? A gente vai sempre acompanhar para saber... Está conseguindo atingir o resultado? Sim, estamos. Se está conseguindo, essa está sendo a nossa principal ideia. Um case até sobre isso que nós estamos falando, por exemplo, nós detectamos, eu não vou poder falar literalmente o que nós detectamos que estava havendo muita fraude com a data de nascimento. Tá? Como assim, data de nascimento? Tá? Consignados, tá? Que a pessoa ia lá, que nasce em 1933, colocava lá a data de nascimento como 1953, com todos os dados. Para quê? Para poder ter facilidade. Nós começamos a ver que estava havendo uma quantidade muito grande de divergência na data de nascimento. E data de nascimento não se muda. Tá? Você nasceu naquele ano, não tem como você mudar para 20 anos para frente ou 20 anos para trás. Tá? E isso foi detectado e, logicamente, nós detectamos dentro de algumas instituições. E essas instituições foram avisadas, olha, está vendo muito divergência na sua data de nascimento, para que ele coloque aquilo em alerta. Tá? Então, existe essa vigilância constante aí que o Rafael está falando. Que também quando você está, por exemplo, preenchendo informações num cadastro de uma empresa online,
tem o asteriscozinho, né, que são informações fundamentais que você não pode, e tem as opcionais. Então, vocês podem prestar... Imagino que vocês, boa parte do trabalho de vocês seja educacional também, né? Total. Dentro dos 4.000 Total. Vocês estão o tempo todo ensinando eles a usar melhor o serviço de vocês, porque vocês têm, por definição, mais experiência nessa parte, né? Vocês são super especialistas nesse segmento de informações, processamento, mineração desses dados. Exatamente. E pensar que nós estamos falando isso de várias instituições, né? Então, todo dia nós temos cases novos, tá? Porque está sempre acontecendo, como você falou no início, tá? O fraudador, ele evolui muito, ele é muito rápido em todo esse processo. E nós que trabalhamos com isso também temos que ser rápido em toda essa tomada. Tanto é que nós temos dentro da empresa peritos que vão analisar uma série de coisas, assinaturas, dados, etc. e tal, para que realmente as instituições tenham segurança. Pensando sempre, aqui, Duda, que quando a gente fala na instituição, nós estamos também reforçando com o consumidor. Uhum. Porque quando eu te dou maior segurança no seu CPF, tá? Eu também estou pensando em você, não é só na instituição. Tá? Você como consumidor. Não. E também, no caso, eu é que sou o cliente da instituição também, né? Então, eu que tenho a conta no banco, eu que tenho o cartão de crédito da instituição de crédito, né? Então, o cliente... Exatamente. E está todo mundo ligado, né? E aí está todo mundo tão ligado que aí eu faço uma pergunta em relação a esse mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais misturado, cada vez mais difícil de você separar o mundo por nações, por estados, né? Porque são transações internacionais o tempo todo, são empresas de outro país que estão operando aqui. Como é que fica essa parte também de dados? Vocês fazem também intercâmbio com outras instituições, outras credlinks do mundo afora, sei lá, da Suíça, dos Estados Unidos, Israel, sei lá, pela legislação, pela GDPR, pela LGPD, tá? Os dados não podem ser internacionalizados, tá? Mas então, isso... Não os dados, mas a forma de tratar esses dados, isso daí está em constante intercâmbio? Não existe. O intercâmbio, ele pode... Na verdade, ele acontece. O que acontece é o seguinte, uma empresa aqui do Brasil, vamos falar de uma empresa aérea, tá? Que vende uma passagem lá na França para um brasileiro, tá? A empresa que está aqui no Brasil, ela pode consultar esse CPF mesmo sendo da França. Mas a França não pode ter a informação de um brasileiro. Como um brasileiro não pode ter uma informação de um francês. Tá? Os dados, eles são nacionalizados. Uhum. Ah, tá. Mas vocês têm que fazer algum tipo sei lá, tem feiras internacionais da Credlink lá da França, tipo uma Credlink francesa, uma Credlink lá dos Estados Unidos, sei lá, vocês conversam, as super empresas de informações, elas trocam figurinhas assim sobre metodologia? Não tem essa troca mundial, porque isso, olha só, são coisas que nós temos que nos orgulhar. Assim como o sistema financeiro do Brasil é o sistema mais seguro do mundo, tá? A nível de informações, tá? O Brasil também está na vanguarda. Inclusive, quando foi feita a LGPD, tá? A LGPD ela está muito mais avançada do que a GDPR lá fora. Tá? Porque eu acho que como nós estamos acostumados a roer o osso, então, realmente, isso as nossas instituições elas sabem fazer com muita excelência. Tá? E a legislação, a LGPD, ela foi criada com muito... Estamos de volta. Eu fui surpreendido ali, do nada. Agora o Instagram voltou com essa política, eu acho, de interromper as lives com 1 hora. Olha o Instagram da empresa. Ele tinha parado com isso. Pede para alguém responder. Pede alguém para responder aí. O Instagram da empresa é Credlink. Não, e o Instagram também é complicado você vai fazer uma busca, você coloca uma letra errada, ele nunca ouvi falar. Então, sei lá, se escrever Credlink sem o I no meio, né, ele finge que não conhece, né?
Verdade. É Credlink com I. CREDILNK. Aí já pode adicionar lá o Instagram da empresa. E aí eu recomendo também que vocês sigam o Mauro, a Credlink e o Rafael, porque o Mauro está sempre fazendo café com dados, né? Que são pílulas de conhecimento. Café com dados, é verdade. Nós temos esse evento uma vez por mês, tá? É um evento direcionado para as instituições, mas a gente sempre comenta sobre esse café com dados. Meu Instagram é o Mauro CL Melo, tá? @Mauro CL Melo, e do Rafael é Rafael Melo 001. Ah lá, se você botar Rafael Melo sem o 001, ele vai fingir que nunca ouviu falar. Vai falar que é o outro. Vai fingir que não conhece. Eu estava na adrenalina agora para publicar a nossa primeira live e já chamar para essa próxima. Aí eu procurei, botei Rafael Melo, botei Rafael com PH, Rafael com F. Aí não apareceu, agora eu vou corrigir, assim que terminar eu corrijo. Rafael com F, Melo 001. Tá? Sim. Na verdade tinha que ser 007, né? Ah, é? A gente estava falando um pouco desse intercâmbio de métodos, de formas de lidar com esses dados. Aí vocês estavam falando também que o Brasil está na vanguarda, né, com o Banco Central Brasileiro, que tem um supercomputador e é referência no mundo inteiro em relação a isso. O nosso sistema financeiro é o sistema mais seguro do mundo, né? É uma coisa assim impressionante. Mas por que isso? Porque no passado nós tivemos muitas quebradeiras. Então, hoje é montar todo o esquema para ter um sistema financeiro seguro. Então, os bancos no Brasil são totalmente seguros. Não existe Você vai para os Estados Unidos, você transferir dinheiro demora. O Pix para o americano é um sonho distante, né? Pois é um sonho distante. Você vê que forma fantástica de pagamento, de transferência é o Pix, né? Tudo com muita agilidade. É uma coisa. Isso nos dá muito orgulho, tá? Desse trabalho que o Banco Central desenvolve, tá? E que as instituições também colaboram. É realmente fabuloso isso. E também lembrar a todos que a gente vai estar só começando, que a gente vai fazer uma série de entrevistas aqui no podcast Osnagli, com os Melo, vai ser os Nagli e os Melo. É isso. Vai estar tudo em família, né? Vai estar tudo em família. Tudo em família. É isso. Tá? Vai ser muito bom. E nesses podcasts que nós vamos fazer, nós vamos ter convidados também, instituições, jurídicos, justamente para poder esclarecer cada vez mais, tá, para o consumidor, tá, todo o trabalho que a Credlink faz. Credlink com I. Tá? Credlink com I. Muito obrigado vocês dois pelo tempo de vocês, pela informação, por ter compartilhado um pouco da história da Credlink, a história de vocês, tirado minhas dúvidas. E tem uma frase que eu gosto muito de repetir, que é: um só idiota é capaz de fazer mais perguntas que 1000 sábios juntos são capazes de responder. Sem dúvida, é verdade. Bom, olha só, eu vou copiar essa. Tá? Gostei. Tá Porque fantástico. às vezes a gente quer, porque eu estou me colocando nessa posição mesmo, de forma franca, porque eu pretendo, né, depois das nossas lives e da nossa troca de informações, aprender muito com isso, mas até pergunto, nas escolas vocês veem uma corrente de educação para crianças, também para os idosos? Eu imagino que os idosos estejam passando por muita dificuldade, porque quando a minha mãe, por exemplo, aprende a usar o aplicativo do banco, eles fazem uma modernização, aí baixam a atualização, mudou tudo de lugar, o botão que era aqui agora é lá. Quando começa a acostumar, era assim, ficou mais arredondado, e a gente fica perdido o tempo todo, né? Então é muito difícil, a gente tem que estar o tempo todo também atualizando o nosso cérebro, o nosso jeito de fazer as coisas. Verdade. Nós temos o Instituto PEC de Cidadania, que é um trabalho que eu sou membro, junto com a doutora Patrícia Peck, que nós levamos a informação às escolas, tá, tanto públicas quanto privadas, da informação digital, para já habituar a criança com a informação digital.
Então, nós temos um instituto criado justamente para a cidadania das crianças no meio digital. Excelente, porque essas gerações que são nativos digitais ali, né, que já nasceram com smartphone, o pessoal até brinca, já nasceu com chip, né, como se fosse um Neuralink, né, natural ali, a coisa intuitiva de mexer nas plataformas, aplicativos. Então, essa coisa, eu ajudo muito a minha mãe e vice-versa. Imagino que aconteça isso também na Credilink com vocês. É verdade. O que o Mauro faz como ninguém, deve ter coisa que, para ele, parece coisa de outro mundo, e o Rafael consegue fazer sem nem prestar atenção, com o pé nas costas, como o pessoal fala, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que esse conteúdo que você trouxe agora, esse ponto, inclusive daria um ótimo podcast da gente falando sobre processo de educação e da preocupação através desses dados, né? Porque apesar de nós termos alguns movimentos, ainda é pouco explorado, né? Esse tipo de bons costumes. Eu não estou falando de costumes profundos, não. Estou falando de boas práticas. O ABC, né? Como você falou assim, que ninguém fala. Como eu citei aqui, não atenda telefone. Não responda. Boas práticas simples que podem mudar o seu dia a dia e evitar muita coisa. E essas boas práticas, eu acho que a gente poderia colocar ali um tópico para a gente só falar de boas práticas de mercado, boas práticas da pessoa, não é da empresa, da sua pessoa física, que você pode evitar muita coisa no seu dia a dia, que vai dar muito mais dor de cabeça no futuro do que simplesmente como esse. Transtorno. Evitar transtornos. Isso é simples, é um trabalho todo preventivo. Então, se você tiver conhecimento, você tem como fazer esse trabalho preventivo. Igual o pessoal fala, não aceite bala de estranhos, fala para criança, né? Pois é. É isso, não aceite ligações estranhas, não clique em link nenhum botão azulzinho. Né? Nem que pareça o logo do seu banco mesmo, que esteja escrito ali, que até o nome do gerente seja o mesmo, não acredite. Né? Tem que confiar desconfiando sempre. Né? Então vamos fazer uma live sobre a etiqueta. A etiqueta dados, né? Isso, etiqueta e cases. Eu vou trazer casos práticos, reais, de golpes que foram aplicados e golpes que eu já quase passei, que eu já quase sofri, e o que eu fiz para evitá-los. Que eu acho que é muito bom a gente trazer e compartilhar o nosso dia a dia. Eu, no caso, que sou mais velho, eu conto o quê? O que eu já evitei e o que eu já caí. Tudo? Tudo? Outra coisa, né? Eu tenho as duas histórias. Um que eu já evitei. Tem o outro também que aconteceu de eu cair porque me pegou de surpresa. Então eu não vou esconder também essa história para saber, entendeu? Saber. Tem aquela expressão, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Ou então também quando alguém mexe com nossos filhos, netos, afilhados, a gente perde um pouco a razão, porque fica emocional, né? Você acredita, fica imaginando, tem esses golpes clássicos, né, que o pessoal faz muito de presídio, que é ficar simulando um parente chorando no fundo, como se estivesse sequestrado, que muita gente já caiu isso, até um pouco já criou-se até um sistema imunológico na cultura moderna por conta de vários casos que aconteceram, de golpes que foram bem-sucedidos, de pessoas que foram ludibriadas, enganadas, envolvidas nesses golpes. Mas vocês devem ter muita história boa, muitas ilustrações interessantes. Tem bastante histórias para contar. Tá? Vai ser muito bom dividir todo esse conhecimento com todo o pessoal do podcast aí que vai nos acompanhar. Não tenho dúvida disso. Lembrando a todos, essa live vai ser editada, mas na íntegra, a gente só vai mudar as pessoas de lugar para colocar no YouTube e no Facebook, na íntegra. Então, vocês podem acompanhar depois também com calma, também pelo YouTube ou pelo Facebook, a plataforma que vocês acharem melhor. E aguardem que em breve a gente vai criar muito conteúdo interessante. Vamos processar esses dados, traduzir esses dados aqui para nós civis, para nós leigos, termos mais segurança na nossa vida, e também a gente que é empresário poder saber até que ponto a gente pode cuidar dos nossos dados como o CRM, né, o Customer Relationship Management,
que é uma coisa cada vez mais atual, que a gente tem uma infinidade de dados dos nossos consumidores nas nossas empresas e como a gente cuidar disso de uma forma segura, como também não interagir com esses dados de uma forma invasiva, porque também tem gente que não tem noção, né? Como é tudo muito novo, a gente fica meio sem saber até onde pode ir, até onde não pode. É verdade, é verdade. E quando se faz esse processo, você está sempre inspirado em boas ações. Você não imagina que vai ter tantos golpes como existem hoje no mercado. Porque hoje é mais fácil você roubar pela internet do que roubar ao vivo na rua, né? O risco é menor, né? Entendeu? Em vez de se assaltar, você rouba pela internet, que aí ninguém vai te pegar. Total. Bom, muito obrigado a todos. Obrigado a você. Até a próxima. Até a próxima. Prazer pela confiança também. Muito obrigado, Mauro e Rafael. Nada, foi um prazer. Tá? Um abraço para você. Tchau para todos. Obrigado ao público que participou. Pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.